Como vocês viram, nós tivemos o coronavírus, que acabou afetando toda a expectativa que nós tínhamos do crescimento global, e também agora nós tivemos essa redução do preço do petróleo. Isso fez com que nós tivéssemos toda essa redução, vários circuit breakers foram acionados aí no mundo, e nós vamos trazer aqui para vocês o porquê que isso aconteceu. Afinal, muitas pessoas estão pedindo no direct falando, cara, o que está acontecendo, né? É hora de comprar, é hora de não comprar, o mercado vai continuar caindo ou não, né? O que eu faço? Eu compro agora, eu gasto toda a minha reserva, meu caixa, ou eu espero? Então nós vamos explicar o principal motivo desse vídeo, explicar bem rápido para vocês o coronavírus, por que ele está afetando tanto o mercado financeiro, e também explicar para vocês o que é essa redução do petróleo, que é essa briga entre Arábia Saudita e Rússia que está acontecendo, que reduziu o preço do custo do petróleo e agora começou essa guerra de preço que trouxe muito temor ao mercado. Então, primeiro ponto, vamos começar explicando o coronavírus e o porquê que ele trouxe esses efeitos que nós saímos com a Bolsa, né? Como vocês lembram, a Bolsa nós estávamos beirando lá 120 mil pontos no Ibov e nós caímos abaixo dos 100 mil pontos, em torno de 95 mil pontos só com a expectativa ali do que estava acontecendo com o coronavírus. Aí nós tivemos esse agravante da redução aí do petróleo, do preço do petróleo, que agora caiu tudo muito mais. Então vamos lá. Por que aconteceu esse problema do coronavírus que o mercado respondeu tanto? Teoricamente ele não é tão mortal, ele pega pessoas com uma idade maior, ele ainda está afetando um pouco a quantidade de pessoas no mundo. Por que os mercados reagiram tão forte ao coronavírus? Primeiro ponto, o coronavírus, como ele acaba se transmitindo muito fácil, se criou o risco, o medo de que ele se transformasse numa pandemia. Pandemia, ou seja, sem controle nenhum. Então todo mundo ficou receoso, afinal ele não tem remédio, ele não tem uma cura ainda, ele tem um tratamento, você acaba isolando a pessoa, mas ainda não é um tratamento tão eficaz. Então isso trouxe um receio para o mercado, por quê? Porque se percebeu que as pessoas iam começar a ficar mais dentro de casa, as pessoas iam parar de viajar, as pessoas iam parar de consumir, e isso afeta diretamente as empresas que estão na bolsa. Afinal, as empresas elas acabam tendo quanto maior o lucro, maior o valor da ação. Então se o lucro das empresas começasse a cair, isso é refletir no valor da ação. E por isso se gerou esse medo com o coronavírus. Então, até a Apple, outras empresas já começaram a adiantar que provavelmente seus resultados seriam afetados pelo coronavírus porque as pessoas iriam reduzir o consumo, iriam se locomover menos, iriam comprar menos e isso ia trazer menos lucro para as empresas. Então, isso começou o receio do coronavírus, isso trouxe a nossa bolsa de quase 120 mil pontos, agora para a nossa bolsa caindo aí inferior em torno de 95 mil pontos só com o coronavírus. Aí nós tivemos agora esse fato agravante, muito agravante, que começou agora com o petróleo. Então, por que não? O que está acontecendo com o petróleo? O que o petróleo tem a ver com as bolsas do mundo? E por que aconteceu essa queda que ativou, aí depois de quase 3 anos, o Circuit Breaker no Brasil? Foi a 17ª vez que foi acionado o Circuit Breaker, então isso não acontece sempre, né? Por que dessa vez caiu 10% em um dia, acionou o Circuit Breaker? O que o petróleo tem a ver com isso? Primeiro, então vamos começar com o próprio coronavírus. O coronavírus reduziu o consumo das pessoas. As pessoas vão viajar menos, vão se locomover menos, vão evitar entrar em um local com um aglomero de pessoas e tudo mais. Isso vai reduzir o consumo e automaticamente o consumo de petróleo. Então o petróleo tende também a cair com a epidemia do coronavírus. Em contrapartida, a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores do mundo e faz parte, eu até anotei aqui, do grupo dos maiores produtores do mundo, que é chamado de OPEP. Eles proporam o quê? Já que vai ter redução do consumo, por que nós também não reduzimos a produção do petróleo? Afinal, se o consumo reduziu e nós mantivermos a produção aqui em cima, o preço vai cair, porque tem muito petróleo sendo oferecido para pouca demanda. Então o preço cai. Eles decidiram o quê? Se nós reduzirmos o preço, a produção do petróleo, nós vamos ter uma produção que vai estar equiparada com o consumo. O preço do petróleo tende a se manter igual. Então foi uma forma que eles bolaram de produzir menos petróleo para manter aí o preço do petróleo, né? Menos consumo acaba mantendo o preço. Porém, eles acreditavam que a Rússia também, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, iria apoiar isso. Para quem não sabe, a Rússia não faz parte da OPEP. Ela é uma aliada que eles chamam de OPEP+, mas ele não tem ligação direta com a OPEP. Mas a Rússia foi contra. E aí foi onde começou todo o problema entre a Arábia Saudita e Rússia. Então, a Arábia Saudita queria reduzir a produção, a Rússia falou que não ia reduzir. Então, a resposta da Arábia Saudita foi mais ou menos assim.
Aqui quem manda sou eu e agora você vai ter a resposta, a famosa retaliação. Eles reduziram o custo do petróleo e eles emitiram um comunicado falando que eles iriam produzir mais petróleo para aumentar a participação deles no mercado. Uma resposta direta à Rússia, que no sentido era para eles baixarem a bola, que quem mandava ali era a Arábia Saudita e falaram, nós vamos pegar o teu mercado porque nós vamos vender mais barato do que você pode vender, mais barato do que o seu custo. Resumo, para vocês entenderem o impacto no preço do petróleo que teve, o petróleo há 3 dias atrás ele era negociado a $48. Hoje ele está sendo negociado a $35. Foi uma queda de 20%, a maior queda dos últimos 20 anos. Outra queda parecida que teve foi em 1991, lá na Guerra do Golfo e tal. Então nunca teve uma queda em um dia tão forte no petróleo. E isso pela briga e os comunicados que tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia começaram a emitir. Aí, para gravar mais, a Rússia não ficou quieta e ainda respondeu o seguinte: nós podemos suportar a venda do petróleo entre 25 e 30 dólares por entre 6 a 10 anos. Então a Rússia não ficou muito quieta não, comparada à Arábia Saudita. A Arábia Saudita baixou o petróleo e falou, eu vou vender mais para pegar teu mercado. A Rússia falou, se o petróleo ficar entre 25 dólares e 30, eu aguento de 6 a 10 anos. Aí foi o que o mercado começou a ficar com medo, porque demonstrou que o preço do petróleo, do barril do petróleo pode cair muito mais e isso pode durar não só uma semana, um mês, isso pode durar alguns anos, porque a Rússia já falou que aguenta vender até 25 dólares por 10 anos. Detalhe, hoje o barril do petróleo está 35 dólares, então se já teve toda essa queda para 35 dólares, imagine se ele cair para 25, que é até o que a Rússia emitiu, falando que eles poderiam suportar por toda uma década praticamente. E vários analistas já começaram a falar que se essa guerra de preços continuar, o barril do petróleo pode cair para até 20 dólares. 20 dólares. Há 3 dias atrás, o barril do petróleo era vendido a 48 dólares. Então veja o tamanho que essa proporção pode tomar, é menos da metade do preço. Isso, lógico, são analistas que estão comentando que pode chegar. Até então, hoje o preço do petróleo é em torno de 35 dólares e está muito acima do preço baixo que a Rússia comentou que poderia aguentar, que seria até 25 dólares. Então, tudo isso trouxe essa incerteza porque pode durar vários anos. Eu até fiz algumas anotações aqui para não esquecer de trazer para vocês. Então, o que seria isso? O que tem a ver, então, a baixa do petróleo com o coronavírus e os dois juntos trazer toda essa tensão no mundo? Até o que alguns analistas já comentaram. Isso traz quase uma possibilidade de mudança de tendência, porque nós estamos falando do petróleo, que é a principal commodity do mundo, e, enfim, muitos mercados giram em volta do petróleo, e aí os principais produtores estão cogitando reduzir até pela metade o preço do petróleo em guerra, porque eles entraram em guerra de preço, isso. Não tem motivo. O motivo foi porque a Arábia Saudita queria diminuir a produção para manter o preço, a Rússia não aceitou, eles falaram, então agora eu vou fazer uma retaliação. Eles não aceitaram e ainda falaram, se você quer retalhar, eu aguento até 10 anos. E aí o mercado reagiu dessa forma que reagiu. Outro ponto também, pessoal, que vale aqui só lembrar, porque a gripe, o coronavírus, ele não parou. Então, fora o que está acontecendo no mercado do petróleo, que pode durar vários anos e pode se agravar muito mais o preço da commodity, nós temos alguns dados que eu vou trazer aqui para vocês do coronavírus. Por exemplo, na Itália, a Itália vai começar o isolamento de 16 milhões de pessoas, porque eles querem contingir isso. Ele está se propagando muito rápido na Itália e eles querem diminuir isso. Então, eles vão fazer lá uma quarentena de mais de 16 milhões de pessoas numa resposta para tentar dar uma controlada nessa epidemia que está acontecendo na Europa. E em outros países, para vocês terem noção, na Alemanha, nesse final de semana, mais de 200 novos casos iniciaram e já tem na Alemanha mais de 1.112 casos confirmados de coronavírus. No Reino Unido, só no final de semana, foram 278 novos casos confirmados. Na França, no final de semana, foram mais de 500 novos casos confirmados e já tem 19 mortes na França. Então perceba que a Europa, agora, tudo que a China conseguiu controlar, porque de todos aqueles hospitais que a China construiu, se não me engano foram 17 hospitais, 11 fecharam hoje já porque estava tudo controlado. Então a China começou já a conseguir controlar a epidemia interna deles. Lógico, eles são um país que tem um governo diferente e tudo mais, eles conseguem controlar, mandar o povo ficar em casa e o povo fica. Coisa que num país normal, no Brasil, ninguém vai mandar você ficar em casa, você vai ficar, você vai continuar saindo fazendo. E assim é na Europa. Então por isso a China ela consegue ter esse controle muito mais rápido do que os outros países que são mais liberais. Tem que sempre analisar isso. Então agora começou essa epidemia na Europa
E se nós separarmos, o coronavírus ele está mais espalhado no hemisfério norte. Por quê? Porque no hemisfério norte é o contrário da nossa estação aqui, lá é inverno, lá é frio. E o coronavírus ele é muito parecido com a gripe, então ele tende a se propagar mais para pessoas que já estão no frio, tudo mais, tem mais tendência à gripe. No hemisfério sul, que é onde nós estamos, ainda está um pouco mais controlado. Porém, né, daqui a alguns meses nós vamos ter um inverno aqui também, então pode ser que isso acabe se agravando muito mais no mundo inteiro, tá? E pessoal, então é isso. Fazer o resumo para concluir que a ideia é ser um vídeo curto aqui para explicar para vocês o coronavírus e essa baixa do petróleo, por que afetou tanto o mercado e até o circuit breaker hoje foi acionado. O coronavírus acabou trazendo medo para o mercado. Isso fez com que várias empresas começassem a admitir que o resultado delas poderia ser diferente do resultado que elas tinham estimado, porque as pessoas iriam consumir menos, porque as pessoas iriam se movimentar menos, viajar menos, consumir menos. Tudo isso faz com que o lucro da ação caia. Se o lucro da ação cai, o preço da ação cai também. Então, todos os mercados começaram a ficar com medo do que poderia acontecer com o crescimento global por conta do coronavírus. Isso foi muito agravado pela redução do preço da principal commodity, o petróleo, que começou com a briga entre a Arábia Saudita e Rússia. A Arábia Saudita queria reduzir a produção de petróleo para conseguir manter o preço, e a Rússia foi contra essa decisão. Aí eles começaram a briga de galo ali e a cachorro grande, os dois são os maiores produtores, eles têm poder para conseguir bancar alguns anos no prejuízo, né? E foi isso que aconteceu. Então o barril do petróleo saiu de $48 para $35 hoje, ativando o circuit breaker em vários mercados, e isso pode continuar ainda por vários anos, porque a Rússia já falou que aguenta até $25 por 10 anos. E alguns analistas estimam que essa guerra pode chegar até $20. Se falando nos Estados Unidos, só trazendo um dado aqui legal dos Estados Unidos, mesmo sendo a maior economia do mundo, isso pode afetar os Estados Unidos também. Por quê? Porque os Estados Unidos eles têm um custo maior para eles produzirem petróleo, para eles refinarem, porque a forma do petróleo vem para eles precisam ter um trabalho maior para fazer. Então eles têm um custo maior para o petróleo. E se agora esse custo, o preço do petróleo começar a reduzir muito, isso significa o quê? Isso significa que vale a pena daqui a pouco eles não produzirem mais petróleo porque é mais barato comprar de fora. E aí pode gerar um problema interno nos Estados Unidos, porque enfim, toda a economia dos Estados Unidos ele é o maior consumidor de petróleo do mundo e ele também pode ser afetado, em resumo, também com essa crise. Outro dado importante, o Banco Central Europeu, ele pediu para que boa parte dos seus 3.500 funcionários trabalhassem em casa, para tentar evitar também a epidemia e para eles já começarem testes que se na Europa acabar virando uma pandemia dentro da Europa, pelo menos o Banco Central vai ter seus funcionários já adaptados e ele já testando como vai funcionar o para trabalhar em casa e tudo mais, né, home office, como vai funcionar para que não seja afetado tanto assim a economia lá fora. Então era isso, mandem as dúvidas e vamos conversando, esperamos aí ter sanado um pouquinho o que é o coronavírus, o que foi a queda do petróleo e o que os dois juntos estão causando no mercado, beleza? Valeu, um abraço!